Vamos então começar o tema 2, obsessão, causas, graus e tipos. A obsessão na visão espírita é enfermidade psíquica, é uma doença psicológica, é uma doença psíquica e que precisa ser tratada. Tem que ter um cuidado e um tratamento para a pessoa que está sendo obsidiada. Nós vamos ver aqui a obsessão simples, que é uma importunação, que é uma coisa que todos nós temos, é normal, faz parte do dia a dia, faz parte do condomínio no qual nós vivemos, mas se a pessoa não tiver um autoconhecimento, se a pessoa não tiver um autocontrole, o vigiar e orar o tempo todo, ela pode ir caminhando da obsessão simples para a fascinação, da fascinação para a subjugação, e aí a coisa fica bem complicada. Então, caracteriza-se, né, a obsessão pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. E aqui nós vamos ver o trecho do Livro dos Médiuns, o item 237. É a obsessão, né, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define a obsessão como uma influência contínua, sem tréguas, ou seja, a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Esse é do Evangelho segundo o Espiritismo. A ação obsessão é uma ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Na mesma obra, o codificador deixa evidente, a mesma obra do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador deixa evidente que a obsessão consiste numa perturbação do relacionamento interpessoal, ao afirmar que ela exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que com frequência tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele, obsessor, em precedente existência, né? Numa existência anterior. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso a gente precisa entender. O obsessor, ele está ali por direito. Por que ele está por direito? Porque nós o magoamos, nós o ferimos, nós o machucamos a tal ponto que ele está querendo se vingar. Ele está ali buscando justiça com as próprias mãos. É um espírito menos esclarecido? É um espírito que precisa de ajuda? É um espírito que precisa de piedade? Sim, mas não é uma pessoa estranha a nós, porque a gente não prejudica, a não ser quem tem um poder, né? Quem é rei, presidente, governador, ou então o dono de uma empresa imensa, né? Ou fazendeiro com muitos escravos, como acontecia antigamente. A não ser que você tenha um poder sobre muitas pessoas, porque aí sim você consegue machucar as pessoas sem que elas estejam tão próximas. Mas no caso contrário, essas pessoas que foram nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nosso sócio, nosso patrão, nosso subordinado, e por aí vai. Situações que foram criados, que criaram tamanha dor, tamanho sofrimento, que aquele espírito, quando desencarna, tem o desejo de se vingar. E aí vai buscar no plano espiritual, começa normalmente a sua obsessão já no plano espiritual e continua quando a pessoa reencarna. Ou a pessoa causou nessa própria vida um mal, uma dor, a pessoa está encarnada e está ali mandando todas as suas energias, fazendo pactos para que outros espíritos venham em nome dele obsediar, ou ela desencarna e automaticamente já vem começar a sua vingança. Então, não é um espírito estranho, é sempre alguém com quem nós convivemos, normalmente alguém muito próximo. E aí nós vamos ver um trecho aqui do Livro dos Médiuns, no item 245. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Perdão. Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, né? Prazer em atormentar aquele que ele está obsediando, em humilhá-los
E a impaciência que a vítima demonstra o exacerba ainda mais, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista: perturbar, né, desequilibrar, deixar a pessoa enlouquecida, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. O que é a paciência e por que acaba de cansá-lo? Porque se a pessoa se conhece, de novo, nós vamos sempre bater nessa tecla do autoconhecimento, né, do orar e vigiar. Se a pessoa se conhece, ela percebe, não, isso aqui não é meu, ela entra em oração, ela muda o pensamento. Se ela está estudando, vai ler um evangelho em voz alta, vai fazer uma oração em voz alta para ajudar o irmãozinho que está ali, porque a gente precisa entender que os irmãozinhos instigantes, os espíritos inferiores, não conseguem captar o nosso pensamento, não conseguem fazer telepatia. Só aqueles que têm muito conhecimento, e normalmente eles chefiam grupos, né, de obsessores, esses têm conhecimento, eles conseguem fazer telepatia, eles conseguem fazer ações hipnóticas mais fortes, mas normalmente aqueles que estão à volta no nosso condomínio, por similaridade, né, por sintonia conosco, porque se não houver sintonia eles não nos alcançam, então eles não conseguem captar, eles não fazem telepatia. Então, a hora que nós falamos, lemos em voz alta, a hora que que nem a pessoa está ouvindo uma palestra com fone, ela começa a ficar ali com sono, ela está ali, não estão deixando, porque se ela tirar o fone, ou mudar, for ver um filme, passa o sono. Então ela está ali sendo atrapalhada para não assistir a palestra, para não estudar o que ela está estudando. Tira o fone, põe em viva voz, ou coloca a televisão, o computador com o áudio para que todos possam ouvir, para que aqueles irmãozinhos que estejam ali ouçam também, porque aí a gente já está ajudando eles ou eles se afastam. Então é o que ele está colocando aqui, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Então no momento que a gente começa a dar mais trabalho, fica mais difícil o acesso para chegar até nós, eles se cansam. Então aqui continua do livro dos médiuns. Esses espíritos agem não raras vezes por ódio e por inveja do bem, né? Por inveja do bem que a pessoa está fazendo, daquilo que a pessoa está realizando, e querem atrapalhar. O que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. E aí nós vamos lembrar os ataques que o Chico sofria do plano espiritual. Ele sofria dos encarnados também, principalmente dos espíritas, mas dos encarnados, dos pares da imprensa. Vamos ver o que aconteceu lá com aquela reportagem do Cruzeiro. Sofria ataque de todos os tipos, mas do plano espiritual ele sofria ataques cruéis às vezes. Dessa forma, tomando por base relacionamentos que se degeneraram no tempo e no espaço, e como estes variam ao infinito, esses relacionamentos que se degeneraram, né, que saíram de relacionamentos para conflitos. Por isso que eu falo, o obsessor é sempre alguém com quem nós tivemos um contato muito próximo. Então, dessa forma, tomando por base relacionamentos que se degeneraram no tempo e no espaço, e como estes, né, os relacionamentos variam ao infinito, a obsessão se tipifica e gradua conforme o nível de comprometimento dos envolvidos. Aí nós vamos ver o item 1, graus da obsessão. As obsessões se graduam conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre a psique, sobre o pensamento, né, do obsidiado. Porque ele sempre vai influenciar, hipnotizar a mente. O codificador afirma que a obsessão pode variar de uma simples importunação, que é uma obsessão simples, sem agravantes, até o domínio completo da mente do enfermo, com sucessíveis consequências físicas e psíquicas. E agora nós vamos ver aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A obsessão, né, apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, que aí é a subjugação. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. O que é obliterar?
é eliminar, deixar de existir. E por que elimina a faculdade mediúnica? Porque a hora que começa com a obsessão simples, a importunação, vai para a fascinação já tem um domínio, já tem um comando, mas ainda a pessoa está ali, ela pode se modificar, ela tem o livre-arbítrio, todos temos, né? Tem sempre o livre-arbítrio. Ela pode aceitar ou não o comando, né? Mas a fascinação já tem ali um certo domínio. A subjugação é um domínio total da mente, da vontade, obrigando aquela pessoa a fazer aquilo que o espírito quer. Então, o que acontece? Ele bloqueia, ele oblitera as faculdades mediúnicas, porque ele não permite que nenhum outro espírito se manifeste por aquele que ele está dominando. Então, este médium obsediado vai ser médium de um único espírito, do seu obsessor. Aí nós vamos ver aqui no livro dos médiuns, no item 237, a obsessão apresenta características diversas, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da dureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E aí nós vamos começar aqui com a obsessão simples. Presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento do indivíduo. Mais conhecida como influência espiritual, no início da obsessão simples, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica, inoportuna e desagradável, produzindo mal-estar generalizado e inquietações ao obsediado. Com o passar do tempo, o obsessor age de forma persistente, envolvendo o encarnado em seus fluidos negativos. Então, nós vamos ver a questão da importunação. Principalmente, é comum, é natural praticamente, quando realizamos algum tipo de trabalho. Quem faz algum tipo de trabalho que faz diferença vai ser importunado pelos irmãozinhos que querem atrapalhar esse trabalho. Então, aquele que trabalha na casa espírita, antes de ir para a palestra, antes de ir para dar o passe, antes de ir para uma sessão mediúnica, chega alguém inesperadamente, um filho diz que está com dor de cabeça ou que está com febre, dá uma dor de cabeça na pessoa antes dela sair, dá enjoo, dá diarreia, quer dizer, dá tudo quanto é sintoma para impedir que a pessoa vá. Então, quanto mais a pessoa for persistente, ela vai ver que a hora que ela entra na casa espírita, passa tudo. Não tem mais nada, não está sentindo mais nada, que aquilo era uma importunação para tentar fazer com que a pessoa não fosse para o trabalho, não realizasse. Com o tempo, como eles colocam aqui, esses irmãos cansam. E aí eles vão ter que ficar cada vez, digamos assim, mais espertos, eles cada vez têm que aprimorar as suas formas de importunar, porque quanto mais nós temos o autoconhecimento, a gente sabe que aquilo não é nosso, quanto mais está no orar e vigiar, mais a gente se prepara e se protege para poder realizar determinados tipos de trabalho, e principalmente na véspera, no dia de um trabalho na casa mediúnica, ou a pessoa que trabalha num templo, numa sinagoga, essa importunação acontece com todo mundo, não é só com o espírita, não. O espírita tem o conhecimento do que é. Pessoa numa outra casa de trabalho, numa outra religião, ela talvez não tenha esse conhecimento, mas acontece com todo mundo que está fazendo um trabalho para se modificar, para se melhorar. E aí nós vamos ver aqui um trecho do livro dos médiuns, do item 238. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. Então, o médium ostensivo, ele está vendo que está alguém, ele está dizendo que é isto, mas o médium está vendo ali que não é. Ele está falando que é Maria, que é Bezerra de Menezes, o médium está ali percebendo pela energia
pela vibração, embora ele possa até ter a aparência, porque o perispírito é moldável, ele plasma, ele modifica a aparência dele, mas ele não tem como modificar a energia nem a vibração dele. Então o médium percebe ali que é uma mentira pela energia, pela vibração, do nome ou da aparência que ele está querendo se colocar. Então o médium percebe, né, a mentira, né? Esse não se disfarça, e quando ele se disfarça pela energia, pela vibração, o médium percebe que é o embuste, nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece a fraude sem dificuldades. E como se mantém vigilante? Qual é o médium que reconhece a fraude sem dificuldade? Aquele que se mantém vigilante. O orai e vigiai. O propósito de se melhorar, o estudo, a busca do conhecimento, o autoconhecimento, isso vai fazer com que o médium tenha cada vez mais capacidade de reconhecimento e de discernimento em relação aos espíritos mistificadores, né? Então o médium reconhece a fraude sem dificuldade e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. O médium que se mantém vigilante, ele raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que não são afeiçoados, né? Que nos são afeiçoados, né? Aqueles espíritos que têm afeição por nós, ou nós temos afeições por eles, os espíritos sérios. Então esses espíritos estão só atrapalhando a comunicação dos espíritos sérios. Aí nós vamos agora para o segundo caso. Aqui nós vimos obsessão simples, né? A importunação, que acontece normalmente com todos nós o tempo todo. Agora nós vamos para a fascinação. Aí já é um processo mais complicado. O indivíduo não acredita que esteja obsidiado. Os outros estão vendo. Nós vamos ver isso na casa espírita. Se chegar para o irmão falar, essa pessoa que está se manifestando não é seu mentor. Né? A pessoa fala, às vezes a pessoa fala, não, porque o meu mentor está me dizendo porque eu sou médium de cura, porque eu sou médium de efeitos físicos, porque eu tenho um trabalho para... E aí, porque o espírito para fascinação, ele vai no calcanhar de Aquiles. Ele vai buscar as brechas, as frestas, os pontos fracos daquele médium. Que todos nós temos, é o mesmo ponto fraco, a vaidade, o orgulho, a prepotência, o egoísmo, mas especialmente a vaidade. Ele vai ali na vaidade, e por mais que às vezes a gente chegue e fale, olha, presta atenção, vamos fazer um tratamento, vamos ter um processo diferente, porque esse irmãozinho está querendo te dominar, ele não é teu mentor. E a pessoa diz que não, imagina, a primeira coisa que ela vai dizer é que a outra está com inveja da mediunidade dela. Ela vai se afastar dos trabalhos sérios, ela vai se afastar das pessoas que estão querendo ajudá-la, porque esse espírito vai fazer ela se afastar. Então, enquanto ela não perceber que está sendo obsediada, fica muito difícil ajudá-la, muito difícil mesmo. Então, o indivíduo não acredita que esteja obsediado. Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo do que fala e do que faz. Às vezes, beira o ridículo. Às vezes, beira quase que a insanidade. A gente vê isso, médiuns obsediados, fascinados, colocando coisas, textos na internet, visivelmente dominado por irmãozinhos instigantes. Quando você vê uma pessoa na internet colocando uma manchete que assusta, que dá medo, em nome de fulano, de ciclana, porque aí eles vão usar Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Chico disse, né? Palavras e mensagem de Bezerra, mensagem de não sei quem, e ali o título ou a mensagem é para dar medo, é para assustar, corre, porque os espíritos superiores, quando vêm trazer uma mensagem, pode nos chacoalhar, pode dar uma sacudida, mas nos auxilia para frente, nos auxilia com esperança. Os espíritos que querem meter medo são os espíritos instigantes, porque eles se alimentam do medo. Então a pessoa que já pega aquilo, já se assusta com o título, vai ver a mensagem que é assustadora, fica apavorada, os irmãozinhos instigantes estão se alimentando, ela vira pasto.
para os irmãozinhos instigantes que estão ali se alimentando das energias produzidas pelo medo. Então, fácil não é tanto, mas quem tem bom senso e quem tem base, quem tem alicerce, conhece, estuda Kardec, estuda o Evangelho, estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Gênesis. Então tem o conhecimento básico, ele tem capacidade de analisar e separar o joio do trigo. Se não tem o conhecimento básico, ele fica muito vulnerável para ser enganado. Mas lembre-se, o medo é a arma, é a alimentação dos irmãozinhos instigantes. Então a fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta. Eu acho que eu pulei aqui. O indivíduo não acredita que esteja obsediado. Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo do que faz. A fascinação é bem mais grave que a obsessão simples. Na prática mediúnica, caracteriza-se pela falta de percepção do médium da real identidade daquele espírito que está ali. Ele acha que é um mentor, ele acha que é um espírito elevado que está vindo através dele e é o obsessor. E intenções do comunicante, como da qualidade das mensagens recebidas. E agora a gente vai pegar um trecho do item 239 do Livro dos Médiuns. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa sua capacidade de julgar as comunicações. Ele fica fascinado, o nome já diz. Ele fica fascinado, sua vaidade exacerbada ali, porque ele acha que ele é o máximo e que o espírito que ele está recebendo ali vai curar, vai fazer, vai acontecer. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, normalmente atiçando a vaidade do médium, né? Então, o espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando este absurdo salte aos olhos de todo mundo. A gente vê absurdos na internet que todo mundo que tem um pouco, não precisa nem muito, um pouco de conhecimento vê que aquilo não tem o menor sentido e o médium, as casas espíritas ficam replicando, colocando. É complicado. A fascinação é uma coisa complicadíssima. O obsessor age sobre a mente do fascinado, projetando imagens e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores de ideias fixas. E agora nós vamos ver um trecho, continuação, né, do item 239, a continuação do item 239 do Livro dos Médiuns. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita. Então, o obsessor, para chegar conseguir a fascinação, esse espírito tem que ser muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, né? Falso. Porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. Porque ele está colocando, normalmente, ele está colocando ali pro médium de que ele é um espírito de luz, de que ele está ali para salvar as pessoas, para curar as pessoas, e de que ele é um médium melhor do que os outros, de que ele é um médium que vai fazer toda a diferença, que ele está com ele porque ele é o máximo, ele é o melhor de todos, as pessoas não reconhecem a capacidade dele, não reconhecem o quanto ele sabe, não reconhece que médium fantástico que ele é. Então vai pela vaidade, ele vai exercendo esse domínio, essa hipnose na mente do médium, que é a fascinação. Ele vai fascinando o médium com ele e o médium consigo mesmo, e aí ele vai caminhando para o domínio e a subjugação começa assim, na obsessão simples, vai para a fascinação, depois da fascinação esse espírito caminha para a subjugação.
Então vamos lá. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza. Por isso ele vai afastar. Ele vai afastar esse médium da boa casa de trabalho, dos bons trabalhos e das pessoas que estão querendo ajudar esse médium. Então, por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles, né, do obsessor, quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. É a primeira coisa que ele faz, é afastar das pessoas que estão tentando abrir os olhos do médium. E agora nós vamos para a subjugação. É o profundo domínio mental de um obsessor que paralisa a vontade do obsidiado. Tem resultados graves, pois a entidade assume os pensamentos do obsidiado e passa a agir por ele, através de intenso comando mental, mas sem lhe retirar completamente a lucidez, o que constitui um grande sofrimento moral e físico. Quer dizer, ele está dominando, ele está obrigando aquele espírito, aquele encarnado, a fazer coisas que o encarnado não quer, mas mantém a lucidez para que ele sofra, para que ele esteja sofrendo ali naquela situação. Nós vamos ver no caso de uma obsessão assim, de subjugação, na época de Jesus, daquele pai que vai pedir, né, a Jesus que cure o filho, que é lunático, né? Eles já usavam esse termo, né, que muda conforme a lua, que ele se jogava no fogo, né, se queimava, se jogava na água, né, para se afogar. Então, aquele pai estava sempre socorrendo aquele filho, é uma subjugação. Mesmo que ele não quisesse, o espírito ou os espíritos que estivessem ali subjugando, obrigavam ele a fazer o que eles queriam que ele fizesse. Então, a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, né? O jugo é aquilo que você coloca nos animais e controla o animal. O obsessor fica ali controlando, a pessoa só faz o que o obsessor quer, é a subjugação. E aqui nós vamos ver, né, o item 237 do Livro dos Médiuns. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, que é o moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. E é uma espécie de fascinação. Então ele está ali, a subjugação moral, ela está muito junto ali da fascinação. Ele faz com que ele faça, com que ele coloque coisas, faça coisas, tome atitudes, às vezes atitudes abjetas, faça coisas ou diga palavras, ou ofenda, ou faça obscenidades, por exemplo, para que o constrangimento moral daquele espírito seja muito grande. O espírito não quer fazer, mas ele obriga, e aí ele passa pelo constrangimento moral, ele está lúcido ali passando pelo constrangimento moral, e ele sofre com isso, porque aquilo que foi feito foi contra a vontade dele, foi obrigado a fazer, porque ele está subjugado. Então, no primeiro caso, que é o moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, fazendo com que a pessoa faça coisas, né? Tome atitudes. Nós vamos ver muitos casos de suicídio que são atenuados porque a pessoa está sob uma forte obsessão e ali ela praticamente é impelida para o suicídio, e ela tem sintonia, ela tem similaridade. Então, se não tem sintonia, não tem similaridade, o obsessor não consegue agir. Então, ela tem a parcela dela, que é a questão da sintonia, mas ela tem o suicídio, as consequências muito atenuadas por causa da obsessão, né? Tá ali sendo, uma carga hipnótica tão grande, tão forte, que quando ela percebe, ela já tomou veneno, já se atirou no penhasco, já não dá mais nem para voltar. Então ela tem o processo do suicídio atenuado por causa
da obsessão. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, dá uma importante contribuição ao tema ao identificar e definir um tipo de obsessão que, se não formar uma classe à parte, está inserida nas referidas anteriormente, constituindo-se no agravamento do quadro mental do enfermo, o vampirismo. E aí nós vamos ver, é o capítulo 4 do livro Missionários da Luz, é um trecho, né, o André Luiz falando sobre a questão do vampirismo. Colocação do André Luiz. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Então, o André Luiz está falando aqui da ficção, né? Fantasmas dos mortos que saem do sepulcro e vêm sugar o sangue das pessoas durante a noite. Essa é a fantasia. O André Luiz continua. Apenas cumpre considerar que, entre nós quem? É o André Luiz que está falando, entre nós, espíritos desencarnados. Então, apenas cumpre considerar que, entre nós, né, os espíritos desencarnados, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida, né? Encontrem aconchego, né? Serem aceitos, né? No estojo da carne dos homens. E que são os vampiros? São aqueles espíritos desencarnados que não conseguem ficar sem determinadas coisas. Então é a bebida, é o cigarro, é a droga, é o sexo, é a comida, é o açúcar, é o chocolate, por aí vai. São viciados na comida, são viciados no doce, são viciados no álcool, são viciados no tabaco, são viciados na droga. Então eles vão, não conseguem ficar no plano espiritual sem, né, quem é viciado, se não consegue largar o cigarro aqui encarnado, quando desencarnar não vai conseguir. Vai voltar e ser um vampiro. Por quê? Porque ele vai vampirizar. Ele vai atrás das pessoas que fumam e fumam bastante, ou vão fazer com que a pessoa fume cada vez mais, para que ele possa sugar as energias, para que ele possa captar as energias do desencarnado que está ali fumando, comendo ou bebendo. Então, ele vampiriza, ele suga esses fluidos, né, da comida, do álcool, e no caso do sexo ele vai conviver com as atividades, com aquele corpo que está tendo as atividades sexuais, e normalmente eles estão atrás de atividades de desregramento. Então eles vão buscar aqueles que estão na mesma sintonia com eles e fazer com que isso avance cada vez mais a promiscuidade e o desregramento. Nós vamos ver no livro Sexo e Destino, o Cláudio Nogueira ali com um obsessor que não quer mal a ele, não tem nada contra ele, mas ele quer viver a vida com o Cláudio. Então, é uma simbiose, não é nem mais uma subjugação, é uma simbiose a ponto que eles vivem juntos. A gente vai ver ali o Cláudio Nogueira conversando mentalmente. O Cláudio acha que conversa consigo mesmo, acha que em pensamento ele está falando com ele mesmo. E não, ele está falando ali com o obsessor que está ligado a ele de uma tal maneira que é uma simbiose. Eles vivem juntos a mesma vida. Por similaridade, por sintonia, né? Ele gosta das mesmas coisas que o obsessor gosta, por isso que o obsessor está ligado a ele a esse ponto, né? Ele está enrolado nele, né? Como se fosse uma serpente assim enrolada, vivendo junto com ele. Então é a sintonia com o álcool, é a sintonia com a promiscuidade, com o sexo desregrado, né? É a sintonia com o fumo, né? Então são essas sintonias que fazem com que eles estejam vivendo ali juntos. Vampirismo, portanto, aí no caso não é vampirismo, no caso do Cláudio Nogueira já é a questão mais até do que subjugação, mas que começou pelo vampirismo,
Começa pela similaridade, né? Aquele que está indo para o bar ou aquele que está no bar atrai alguém que queira beber. E aí começa com o vampirismo e dependendo da similaridade da sintonia pode continuar e chegar na subjugação. Então, vampirismo, portanto, na visão de André Luiz, é processo de profunda ligação mental, verdadeiro parasitismo espiritual, né? Porque o parasita vive da planta na qual ele está ligado, o vampiro também. O vampirismo é a mesma coisa. Então, verdadeiro parasitismo espiritual, em que a entidade obsessora se nutre dos eflúvios energéticos dos encarnados. Então, são esses eflúvios, né? Do álcool que está ali, da nicotina, né? Do prazer, do doce, do sexo, da droga. Então, são esses eflúvios que o vampiro está ali captando. Então, a entidade obsessora se nutre dos eflúvios energéticos do encarnado. Esse processo surge pelo ódio, vingança, desvios morais, né? Viciações variadas, o que nós estávamos falando, em que a incapacidade de transformar-se para o bem e de perdoar estabelece disputas com alta carga de desarmonia. Então, a capacidade de perdoar, a capacidade de se melhorar, vai disputar o espaço, né, com essa carga, alta carga de desarmonia que esses irmãos estão trazendo ali, pela necessidade, pela vontade que eles têm de se alimentar desses eflúvios que o encarnado, por similaridade, está fornecendo para ele. E aí nós vamos ver aqui os tipos de obsessão. A obsessão se desdobra em diversos tipos, pode originar-se tanto do plano espiritual para o plano físico, quanto do plano físico para o plano espiritual. Nós vamos ver obsessores encarnados obsediando desencarnados. O marido, o filho, né, que desencarnou, a mãe, o pai, por aí vai, não aceita o desencarne e não deixa em paz. Então o encarnado vira um obsessor do desencarnado. Aí nós vamos ver um trecho do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né, o capítulo 27, é um trecho do capítulo 27, e este livro, eu sempre comento, é um livro que todo mundo tem que ler. É um livro pequeno, é um opúsculo, mas ele é fundamental para a gente conhecer e para a gente entender o reencarne, porque é um estudo que nós fazemos no plano espiritual antes de reencarnar. E o Emmanuel trouxe essa apostila do plano espiritual para a Terra, que é o livro Pensamento e Vida. Então, Emmanuel lá coloca: observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando entre si. O que é a mediunidade? É sintonia. Afins com afins. O médium ostensivo tem ali afinidade com determinado espírito, porque passaram as mesmas coisas ou porque tem mais ou menos os mesmos sentimentos, os mesmos gostos. Então, como a mediunidade primeiro se dá por sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Por quê? Porque nós somos energia. Então, nós emanamos a nossa energia numa frequência. Então, o nosso irmãozinho que está ali junto conosco, emana a energia dele na frequência dele, que é muito parecida, muito similar com a nossa, porque por isso está em sintonia. E aí as frequências tendem a se juntar e caminhar junto. E aí elas se unem, né, e viram ali praticamente uma única frequência ampliada, que é este equilíbrio. As frequências se juntam e se equilibram, né? Inferiores tratando-se entre si. Elas se juntam, se equilibram e vão se alimentando e retroalimentando, né? O obsessor alimentando o obsediado alimentando o obsessor e vice-versa. Fecha um circuito energético ali entre os dois. O Emmanuel continua: fenômeno de reflexão pura e simples. Essa análise, né, da sintonia e desse circuito fechado por sintonia obsessor-obsediado. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muita vez, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão.
Aí nós vamos ver muita mãe, muito pai, mas principalmente muita mãe obsessora dos filhos. Vamos ver marido obsessor da mulher, mulher obsessora do marido. Vamos ver casais com obsessões mútuas. Então nós vamos ver a obsessão de encarnado para encarnado, que é isto que o Emmanuel está colocando aqui. O autor espiritual mostra no trecho que a obsessão é bilateral e que ocorre entre encarnados e desencarnados. Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado com desencarnado. Sempre bilateral. Por sua vez, Manuel Filomeno de Miranda, citado por Sueli Caldas Schubert, assim relaciona os tipos de obsessão. Isto aqui, gente, é do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro desencarnado, né? De um encarnado sobre um desencarnado e genericamente deste sobre aquele, né? Que é o que mais conhecemos, do desencarnado para o encarnado. Uma importante contribuição para o entendimento das obsessões foi dada na obra Obsessão e Desobsessão, né, da Sueli Caldas Schubert, em que a autora, lastreada na dissertação de Filomeno de Miranda, classifica os diversos tipos de obsessão. De encarnado para encarnado, domínio mental de uma pessoa sobre a outra, estabelecendo medo, ciúme, inveja, etc. Então nós vamos ver, né, o domínio mental de uma pessoa sobre a outra, né, de um encarnado para um encarnado, como nós estamos colocando, né, de mãe para filho, de pai para filhos, marido para mulher. Então nós vamos ver esse domínio mental, né? Às vezes até uma disputa, um obsediando o outro, mas de encarnado para encarnado. De desencarnado para desencarnado. Espíritos vingativos que se impõem a outros espíritos, controlando-lhes pensamentos e emoções e dando-lhes ordens, que são por eles cumpridas sem oposição, por meio de processo hipnótico graves. Então, desencarnado para desencarnado. Então, nós vamos ver, normalmente, essa obsessão começa o desencarnado para o encarnado, e aí nós vamos ver que quando este desencarna, a obsessão continua, né? O processo obsessivo continua, né? De desencarnado para desencarnado. Então, nós vamos ver esse processo continuando no plano espiritual. Cara, eu preciso que você venha aqui. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Nós vamos ver aqui, de desencarnado para desencarnado. Né? Espíritos vingativos que se impõem a outros espíritos, controlando os pensamentos e emoções, dando ordens, né? Efeitos hipnóticos graves. E aí depois nós vamos ver de encarnado para desencarnado, né? Envolvimento obsessivo do encarnado sobre os que já desencarnaram, pelo apego, pela crítica, pela revolta, pela falta de aceitação da desencarnação, ódio, etc. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? De encarnado para desencarnado. Nós estamos vendo aquelas pessoas que não aceitam a desencarnação. Então, aqueles que já desencarnaram por apego, né, por necessidade de sentir a presença, ou mesmo desespero, revolta, né? A pessoa vai e ela fica pensando o tempo todo, ela fica chorando o tempo todo, ela fica o tempo todo ali ligada na pessoa que está desencarnada, então ela passa a ser um obsessor. Ele é um encarnado que está obsediando o desencarnado.
nós vamos agora para desencarnado para encarnado, que esse é o mais comum, né? É a modalidade de obsessão comumente conhecida, já que pela invisibilidade o espírito pode facilmente influenciar os que estão no corpo físico. Falando aqui, nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver, né, vários desencarnes. E nós vamos ver ali vários processos obsessivos também. E nesse livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver um irmão desencarnado obsediando um encarnado. Só que a hora que o encarnado sai do corpo, né? Ele tá ali no hospital, ele sai do corpo, os dois entram em luta corpórea, né? Eles vão às vias de fato. E aí nós vemos o André Luiz colocar para o seu mentor: o que nós vamos fazer? Né? Eles estão rolando no chão aqui, brigando. E aí o mentor fala: eu estou chamando um espírito que vai resolver isso na hora. E aí o André Luiz fica ali. Aí vem a Cipriana. Quando a Cipriana chega, e aí a gente vai entender muitos casos de pessoas, né, que um espírito elevado, um espírito de luz, quando chega, a energia, a vibração dele é tão forte que as pessoas acham que no caso aí da Cipriana, eles vão achar que é Maria. Então a hora que a Cipriana chega, os dois que estão brigando caem de joelhos e falam senhora, achando que é Maria de Nazaré. André Luiz se ajoelha, porque André também acha que é Maria de Nazaré, também é energia, também é a luz daquela senhora, daquela mulher. Então no momento que ela chega, eu não precisou fazer nada, bastou ela chegar, o amor que ela emana, a luz, a energia que ela envolve todo aquele quarto de hospital. Tá André Luiz ajoelhado, tá os dois que estavam brigando ali, os dois param de brigar e ficam ajoelhados na presença dela. Então aí a gente percebe, né, que um espírito mais elevado, ele já causa uma impressão, uma energia vibratória que não tem como um médium confundir um espírito mistificador que está dizendo que é Bezerra, que é isto ou que é aquilo. Não tem como ele confundir, porque é um espírito elevado que não chega, não é ainda nem um de ordem superior como é um Bezerra ou como é qualquer outro desses espíritos que nós sabemos das suas informações. Uma senhora é um espírito elevado, mas não é um espírito puro. Não é um espírito que ainda está trabalhando junto aos espíritos na erraticidade. Por isso que o mentor ali que está com o André Luiz a chama, porque ela é uma trabalhadora, mas é uma trabalhadora que tem uma amorosidade que está num patamar mais elevado. Ele envolve de luz e de energia o quarto todo. Então não tem como. Ele pode ver a aparência que ele conhece ali, aquele espírito pode plasmar essa aparência, mas não tem capacidade para fingir uma energia que mexe com todo mundo, que movimenta todo mundo. Então isso é importante que a gente entenda. Então, de desencarnado para encarnado, né, é a modalidade mais conhecida, né, de obsessão. E depois nós vamos ver a obsessão recíproca. Espíritos situados em um mesmo plano de vida, quer no físico, quer no espiritual, que obsediam mutuamente, estabelecendo entre si ideias fixas que alimentam animosidades diversas. Então nós vamos ver, né, obsessão recíproca de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Infelizmente nós vamos ver muitos casais que estão nessa obsessão recíproca de domínio, né? De um querendo dominar o outro, querendo mandar, quer ver quem tem mais poder, quem domina mais, e isso vira uma obsessão, né? Um sobre o outro, né? E isso acontece com encarnado para encarnado, desencarna, continua essa obsessão, né? Desencarnado para encarnado, para desencarnado. Então nós vamos ver que muitos casos de obsessão, eles começam no plano espiritual. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz. Aquele espírito encarna na Terra, o obsessor continua obsediando ali, aquele espírito desencarna, ele continua a obsessão. Nós vamos ver no livro Libertação, né, espíritos que estão com os obsessores ali em cima deles há séculos.
pelos atos que cometeram, pela dor que causaram. Aqueles espíritos têm tanto ódio, têm tanta mágoa, que eles atravessam séculos, atravessam várias encarnações e continuam obsediando aquela pessoa que eles odeiam tanto, né? Tem o direito de estar ali? Tem, por isso que estão. Porque aquele que está sendo obsediado causou todo o problema para aquele que está odiando tanto. Mas o trabalho que todos nós temos que ter com o nosso condomínio, com aqueles que estão à nossa volta, é de pedir perdão pelos erros que já cometemos, é orar por aqueles que estão à nossa volta, é procurarmos o máximo possível nos aprimorarmos, melhorar o nosso conhecimento, nos melhorarmos e dessa forma ajudando a esses irmãozinhos que estão à nossa volta com as nossas orações, com o nosso melhoramento, ouvindo palestras, lendo em voz alta, que às vezes se você se põe a estudar, né, a pessoa começa os irmãozinhos estão ali que não querem que estude, lê em voz alta. Eles não têm como saber o que você está estudando ali, mas a hora que você lê em voz alta, você está ajudando a eles também. Ou eles começam a assimilar alguma coisa e eles começam a ser ajudados, ou eles se afastam. Mas que a situação melhora e você consegue estudar, você consegue. Então é importante essa questão de estar assistindo uma palestra, não faça de fone de ouvido, faça num som que os que estão à tua volta possam escutar. Leia em voz alta quando você está estudando, para que eles também escutem ou se afastem ou aprendam. Porque aí nós estamos nos ajudando e ajudando o condomínio que está à nossa volta. E aí nós vamos ver um que é extremamente comum e que as pessoas não se percebem, que é a autoobsessão. Então, o sentimento de culpa normalmente estabelece um circuito mental vicioso em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, de se aceitar e superar o trauma gerado por suas ações inferiores. Então, o sentimento de culpa, ele está ligado à vaidade. Então, aquele que sente culpa, ele fica, ó dia, ó vida, ó azar, por que eu fiz isso? Quer dizer, como eu, o magnânimo, né, o máximo, que sei tudo, sou o dono da verdade, cometi esse erro, não podia ter feito isso, não devia ter feito isso. E fica revivendo a situação, remoendo a culpa, retroalimentando, então ele cria um círculo vicioso, ele fica ali naquele sentimento de culpa, se retroalimentando o sentimento e o seu remorso, a culpa vai levando ao remorso, aí ele fica que nem o cachorro que corre atrás do rabo, que gasta energia e não sai do lugar. Por quê? Porque o que dá resultado, o que nós temos que fazer não é culpa, é arrependimento. Não é remorso, é vontade de ressarcir, é pedir perdão, é pedir desculpas, é ressarcir as pessoas que nós prejudicamos com o nosso erro, é perdoar as pessoas que erraram conosco, é nos perdoarmos, porque eu só consigo perdoar os outros depois que eu aprendi a me perdoar. E como é que eu me perdoo? Através do autoconhecimento, reconhecendo que eu não sou the best como eu achava que eu era, eu não sou a última bolacha do pacote, eu estou aqui porque eu errei e continuarei errando, infelizmente, mas eu estou aqui com a oportunidade de aprender. Isto é fundamental que a gente entenda. Quem é bom, quem não está cometendo erros, não está encarnado na Terra. Os que estão encarnados aqui na Terra, se nós estamos encarnados aqui na Terra, porque nós precisamos de 3 coisas. Precisamos de escola, precisamos aprender, precisamos estudar, precisamos de hospital, precisamos de tratamento para os nossos problemas psíquicos e precisamos de corrigenda, precisamos de prisão. Porque é o que este planeta é: escola, hospital e prisão. Então, se nós precisamos dessas 3 coisas, é porque erramos e erramos muito. Então, no momento que nós vemos o erro, a gente tem que analisar, se arrepender, buscar trabalhar para limpar aquilo que fez, para ressarcir aqueles que nós causamos erros, que aí nós caminhamos para frente. A culpa vai criar esse círculo vicioso que leva à autoobsessão, porque aí entra para a tristeza,
entra para o medo do amanhã, que gera ansiedade. Os dois juntos vai levar à depressão, e a depressão vai levar a cargas de obsessão cada vez maiores, mas começa aqui com a auto-obsessão. Então vamos continuar, vamos rever aqui. O sentimento de culpa normalmente estabelece um circuito mental vicioso em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, de se aceitar e de superar o trauma gerado por suas ações inferiores. Sem forças ou coragem para reparar o erro cometido. Sem forças e sem coragem. Por quê? Porque a vaidade é o orgulho que está ali se manifestando, é a culpa, remorso. Aí a pessoa não tem coragem de mostrar que errou, não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de assumir o seu erro, não tem forças para limpar, para trabalhar, para ressarcir aquilo que causou aos outros, e aí ele vai afundando cada vez mais. Sem forças ou coragem para reparar o erro cometido, deprime-se. Aí entra o processo depressivo. Deprime-se, tornando obsessora de si mesma. Então, a depressão, né, ela é o começo do trabalho, é a auto-obsessão. É o começo do trabalho para quê? Abrir o caminho para que os obsessores possam começar a trabalhar mais livremente, ou ficar ali só assistindo, vendo a pessoa cair ladeira abaixo. Mas tá abrindo todas as portas, né? Começa com a culpa, né? Esse círculo vicioso da culpa e do remorso, depressão, né? Isto é a auto-obsessão, e aí vai caminhando ladeira abaixo. Deprime-se, tornando-se obsessora de si mesma. Outros estados emocionais podem também estabelecer o mesmo processo enfermiço, como, por exemplo, a ansiedade, o egoísmo, o orgulho e o medo descontrolados, né? Aí nós vamos ver a ansiedade muito ligado, né, à questão da culpa, à questão do medo, à questão da vaidade, né? E aí caminha junto, né? Vaidade, egoísmo e orgulho, o tripé que prende aqui na Terra, estão sempre de mão dadas. Reconhecer os tipos e graus da obsessão é essencial para estabelecer o auxílio efetivo aos envolvidos. Impede também a não julgar precipitadamente, acusando o desencarnado de responsável único pela enfermidade do encarnado, uma vez que este é sempre partícipe da distonia que sofre. Então ele é partícipe por sintonia, a distonia, os movimentos involuntários a qual ele está sofrendo por ordem do obsessor. Ele está sendo obsediado, tá, mas tudo começa na sintonia simples, tudo começa na obsessão simples, tudo começa na sintonia, tudo começa na afinidade. Se não houver sintonia, se não houver afinidade, este irmãozinho não consegue se aproximar. Então, o obsediado é responsável, sim, pela situação que está envolvido, porque se ele não desse abrigo, se ele não abrisse a porta, se ele não tivesse ali em sintonia, né, em similaridade de gostos, sentimentos e vontades com o obsessor, esse não se instalaria ali, não teria possibilidades de exercer a sua hipnose, exercer a sua obsessão. Então nós terminamos aqui o segundo capítulo, que fala de causas e efeitos da obsessão, e no nosso próximo estudo nós vamos estudar os dois, obsessor e obsediado. Até lá!